Pessoal da amada igreja, a grandiosa paz do Senhor Jesus, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, do versículo 7 ao 20. Lucas 22, do versículo 7 ao 20. O tema da mensagem: as causas e efeitos da Santa Ceia em nossas vidas. As causas e efeitos da Santa Ceia em nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao 20. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Ele lhes perguntaram: onde quereis que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco e que traga uma mensagem nova, um ensinamento novo aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. As causas e os efeitos de participarmos de uma ceia. Que benefícios e os efeitos que temos ao comermos e ao bebermos. Aquilo que simbolicamente significa o sangue e o corpo de Cristo. Celebramos a ceia do Senhor todos os meses, mas não podemos nos acomodar
E isto é deixar este momento que passe como uma atividade comum. Mesmo que tomemos todos os meses, deve ser um momento único, um momento sublime, um momento que marque uma lembrança daquele dia que Cristo morreu, e foi através da morte de Cristo que tivemos o acesso ao Pai. E essa morte que ele, após ceiar com os seus discípulos, obtivemos essa salvação, ganhamos essa salvação. É preciso refletir e entender o significado da Santa Ceia, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 29. Jesus deixou a ordenança de celebrar a ceia, e ele mesmo fez isso para ensinar aos seus discípulos como deveriam dar a continuidade a esse propósito. Podemos saber a maneira correta de ministrar ou participar da ceia, vendo o exemplo como o Senhor Jesus fez. E Jesus, neste texto que acabamos de ler, ele deixou 7 causas e 7 efeitos de como devemos deixar a Santa Ceia realizar em nossas vidas. E a primeira causa e efeito é a preparação. Jesus nos ordenou a preparar. A nossa vida deve estar preparada. Então Jesus mandou os seus discípulos prepararem a ceia. Isto mostra que a ceia deve ser preparada de acordo com a vontade de Deus. Como os discípulos de Jesus, o Senhor nos ordena a preparar a Santa Ceia. Como igreja, principalmente em nossa vida espiritual, tem que ser algo preparado, tem que ser preparado de uma forma assim, de jejum e oração, tem que ser algo que eu tenho que estar pronto, eu tenho que chegar aqui já preparado, eu tenho que estar com a minha vida pronta. A vida do cristão, ela tem que estar pronta, não é só para ceiar, ele tem que andar com sua vida pronta, porque a morte não avisa quando vem, o arrebatamento não avisa quando vai acontecer. Então a gente tem que estar pronto, porque a qualquer momento essas duas coisas podem acontecer. Não podemos participar da Santa Ceia sem nos preparar. Por isto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Por isso, é indispensável refletir sobre a própria vida. 1 Coríntios 11, 28 e 31. Está em comunhão com Deus e com sua igreja. Quem é a igreja? Sou eu, você. Nós somos a igreja. Igreja não é a parede, igreja não é o chão, igreja é eu e você. Então, se você está brigado comigo, você não está em comunhão comigo. Se você não está em comunhão comigo, você não está apto a participar da Santa Ceia. Se você não chegar em mim, falar, pastor, me perdoa, pastor, eu libero perdão para o senhor, porque o senhor me ofendeu. E eu falo, então me perdoa mesmo, eu não quis te ofender. Então, aí quebra-se um laço que estava impedindo
Eu e você de participar da ceia. Eu ocultamente, porque não sabia que tinha te ofendido. Você, porque estava ofendida e ia participar ofendida. Deus quer comunhão. Comunhão. A segunda causa e efeito, conhecer. Conhecer. Deus sabe todas as coisas. Irmãos, eu admiro a onisciência de Deus. A onisciência que Jesus demonstrou aqui. Jesus falou, e tudo que Jesus falou, os discípulos comprovaram. Jesus falou para os discípulos: entra na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro, seguir ele, a casa que ele entrar, vocês vão falar para o dono da casa, o mestre mandou perguntar aonde ele vai preparar e participar da ceia com seus discípulos. E os discípulos falaram assim: então tá. Ele chegou na cidade, encontrou o homem com cântaro, seguiu o homem, chegou na casa e perguntou para o dono da casa. O mestre mandou perguntar aonde que ele vai participar com os seus discípulos da Santa Ceia. O homem mostrou o lugar, eles prepararam o lugar e pronto. Então, conhecer a Santa Ceia, nós devemos ter conhecimento. Outro fato que me chama a atenção: Jesus conhecia cada um e sabia que Judas seria o traidor. Judas seria o traidor. Jesus impediu Judas de participar da ceia? Não. Jesus foi xerife ali e falou: Judas, você está em pecado, você não pode participar da ceia? Não. E quantos pastores hoje são xerifes e proíbem pessoas de participar da ceia? Está assim, pastor xerife, você não pode participar da ceia. Jesus não foi xerife. Eu, irmão, não posso proibir ninguém de participar da ceia. Eu, como pastor, eu mostro o caminho. Eu mostro o caminho, como Jesus mostrou o caminho. Eu tenho que andar na frente e mostrar o caminho, e as ovelhas me seguir. Então eu não posso proibir, eu tenho que orientar a pessoa. E esse orientar é dizer: faça o que eu estou fazendo em Cristo Jesus. Faça. Se a pessoa está bem orientada, e se ela toma a ceia errada, não é problema meu. Eu fiz a minha parte, eu orientei. Se ela está tomando ceia errada, é problema dela, não é problema meu. Jesus não proibiu Judas de tomar a ceia. Ele ainda avisou: o traidor está comigo. Olha aí no verso 21, olha o verso 22. O traidor está comigo com a mão na mesa. O camarada ainda toma a ceia ainda. O camarada ainda não cai a ficha, ainda toma a ceia e depois vai se enforcar. Vai se enforcar. Então Jesus não proibiu, Jesus orientou, Jesus ensinou. Eu não posso proibir ninguém de participar da ceia. Se você me perguntar como um conselho, eu vou falar: você não pode, desse jeito que você está, participar da ceia. Isso antes do culto. Durante o culto não tem como você me perguntar, porque eu estou pregando agora. Mas antes sim, durante não. Então, conhecimento. Jesus falou que nós temos que ter conhecimento da ceia do Senhor. A terceira causa e efeito da Santa Ceia, muitas vezes Jesus, ele conhecia as pessoas que estavam indo ali, eram pessoas trabalhadoras, um homem com um cântaro na mão de água. Tudo deve ser feito com obediência. O mestre manda perguntar-te. Então ali no versículo 11,
Deus merece o melhor. Então Jesus conhece, Ele quer que você ofereça o melhor da sua vida a Ele. Ele quer. Então, ao participar da Santa Ceia do Senhor, devemos entender que Jesus sabe de todas as coisas, conhece a fraqueza e dificuldade de cada um. Precisamos nos dedicar trabalhando para a obra de Deus. Trabalhar. Deus sabe da sua dificuldade, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe de tudo. Você tem feito o melhor para Jesus? Você tem dedicado o melhor para Jesus? Jesus conhece o seu coração, e é isso que importa. Ele conhece o seu coração, e esse é o que importa. Trabalhe, obedeça e faça o melhor para o Senhor. Terceira causa e efeito: obediência. Obediência. Quando obedecemos, tudo dá certo. Tudo dá certo. Os discípulos fizeram tudo como o Senhor ordenou. Fizeram tudo como o Senhor ordenou. Por isso deu tudo certo. Entraram na cidade, viram um homem andando e foram seguindo. Chegando lá, bateram na porta, o homem saiu, mostrou o lugar, prepararam o lugar. Assim também deve ser. Os diáconos, as diaconisas devem vir com oração, preparar o local, preparar a Santa Ceia, orando pela igreja, orando por cada um que vai participar, orando. Tem que ser com obediência. Para que sejamos bem-sucedidos, é preciso obedecer a Jesus. Muitas coisas dão errado na igreja, porque não obedecemos ao que Jesus manda. O que Jesus quer que façamos hoje, como igreja, é amar nosso próximo e pregar o Evangelho. Muitas pessoas dizem que se Deus abençoar, farei isto ou aquilo para Ele. Se Deus me conceder, farei o melhor para Ele. Mas na verdade, Jesus mandou dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Contudo, muitos buscam em primeiro lugar as demais coisas e depois querem que Deus acrescenta o seu reino. As pessoas invertem Mateus 6:33. As pessoas buscam o final do versículo e querem que depois Jesus lhe dê o seu reino. Eles invertem o versículo. Se seguirmos o versículo de Mateus 6:33, 100% de chance que vai dar certo. Invertê-lo, 100% de chance que vai dar errado. Não tem como dar certo inverter a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que se Deus abençoar, contudo, muitos buscam em primeiro lugar as demais coisas. Tem algo dando errado em sua vida ou na igreja? Obedeça a Jesus e tudo dará certo. Quarta causa e efeito: presença. Jesus deseja estar conosco. Versículo 14 e 15. Ao iniciar a Santa Ceia, o Senhor Jesus disse que estava ansioso para estar junto com os seus discípulos antes de sua morte. O desejo de Jesus era estar com os seus discípulos, ceando como sinal de comunhão. A Santa Ceia é um momento em que Jesus se faz presente, não em corpo, nem materializado no pão. A ceia não pode ser celebrada sem a presença de Jesus, ou seja, deve ser um momento cristocêntrico, onde Jesus seja o maioral e o principal em tudo.
Jesus tem que ser o principal elemento do nosso culto. O principal. Outra coisa importante é que Jesus quis celebrar antes do seu sofrimento. Antes. Ensinando que a Santa Ceia é um momento de preparação para vencer as lutas. É um momento de preparação para vencer as lutas. Por isso que celebramos ela no início do mês. Por isso que celebramos ela no primeiro domingo do mês. Porque temos o mês inteiro para enfrentar as lutas do mês, para vencer as lutas do mês. Celebramos a Santa Ceia antes das lutas, para junto com Cristo vencer as lutas, vencer as batalhas, como alimento espiritual que nos fortalece. Na ceia devemos invocar a presença de Jesus através do Espírito Santo e buscar forças para as dificuldades que enfrentaremos no dia a dia. Você tem desejado cear com Jesus? Jesus quer estar com você e te fortalecer para a vitória. Fortalecer você para a vitória. Causa e efeito. Número 5. Significado. O que a ceia significa? A ceia é um momento profético. É um momento profético. Versículo 16 e 18. Olha o que Jesus vai dizer. 2 vezes Jesus avisou que aquele seria o seu último momento com seus discípulos e que nunca mais beberia daquele cálice até que se cumpra ou venha o reino de Deus. Jesus participou daquele momento ali, e sabe quando Jesus vai participar de novo? Lá na boda do Cordeiro. E sabe quem vai estar lá na boda do Cordeiro? A sua igreja. Todos aqueles que venceram, todos aqueles que vão estar lá, que venceram em Cristo Jesus. Todos. Somos nós que estamos em Cristo Jesus. São aqueles que foram lavados e remidos. São aqueles que entregaram a sua vida para Cristo. São aqueles que testemunham para o mundo que são de Cristo Jesus, que amam a todos, que Cristo é o seu Deus. Amam a todos, amam até os seus inimigos, porque Cristo amou os seus inimigos. Cristo orou por seus inimigos. Cristo pregou por seus inimigos. Paulo diz em Romanos 12 que devemos amontoar brasas vivas na cabeça dos nossos inimigos. É amando os nossos inimigos. É amar. Então, esse é o significado. Jesus, ele quer um significado profético. Profético. Jesus ensinou que a Santa Ceia tem um caráter profético, anunciando a morte sacrificial de Jesus, sua volta e o estabelecimento do reino de Deus. Toda vez que ceamos, devemos lembrar o sacrifício de Jesus na cruz para nos perdoar. Sexto significado da causa e efeito da ceia: propósito. Por que ceiamos? Qual o propósito? Santa Ceia é comunhão. A ceia, ela existe porque temos que demonstrar comunhão. Eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com o meu irmão, com a igreja. Eu tenho que ter comunhão com a igreja. Sabe o que é comunhão com a igreja?
não é só a igreja cristã evangélica, não. É todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Todos. Então, irmão, são todos aqueles da cidade que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Saudai-vos uns aos outros, cumprimentai uns aos outros. Se você deixa de cumprimentar, você está deixando de cumprir o mandamento. Isto é, você está deixando de cumprimentar a igreja, porque Ele é a igreja. Todos, então, irmãos, cumprimentem uns aos outros. Cumprimentem uns aos outros na cidade. Cumprimentem uns aos outros na rua. Cumprimenta. Saúde uns aos outros. Este é o propósito. Comunhão. A igreja do Senhor tem que ter comunhão. Tem que ter essa comunhão. Santa Ceia é um momento de gratidão, havendo dado graça, comunhão, repartir entre vós. Quando ceiamos, devemos ter um coração grato a Deus pela salvação em Cristo, e também de compartilhar o que Deus tem dado entre os irmãos. Cada um deve sentir-se parte do corpo de Cristo e estar unidos, porque o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10:16. A ceia não é um ritual qualquer, mas um símbolo de comunhão, amor entre os irmãos. Amor. Você está em comunhão? Está em comunhão? Seja grato e reconcilie-se com seu irmão. Reconcilie-se. Sétimo e última causa e efeito. Objetivo: renovar a aliança. A Santa Ceia todo mês, ela tem o objetivo de você renovar a aliança. Versículo 19 e 20. O corpo e o sangue de Jesus foram vestidos por nós. Assim como Jesus entregou sua vida totalmente, também devemos nos entregar a Ele sem restrições. As últimas palavras do Senhor Jesus foram: está consumado. Mateus 19:30, mostrando que Ele já fez tudo por nós. Agora também de nós fazermos a vontade de Deus. Naquele momento Jesus estava comendo o pão e bebendo o vinho com os seus discípulos e falando de seu corpo e sangue, mas só entenderam isso de fato depois de sua morte na cruz. Hoje, como discípulos de Jesus, podemos entender o objetivo da Santa Ceia. Nas palavras de Jesus, a Santa Ceia é uma lembrança: fazer isto em memória de mim. Aliança, nova aliança no meu sangue. Quando ceiamos, lembramos o que Jesus fez por nós e reafirmamos nosso compromisso com Deus. A aliança de Jesus conosco é eterna, imutável. Hebreus 13, verso 20. Mas nós precisamos sempre renovar nosso compromisso com Deus a cada dia. A aliança de Deus para conosco, ela não quebra, mas a nossa tem que ser renovada a cada dia, a cada momento. Você falhou em seu compromisso com Deus? Quando nós pecamos, nós quebramos e temos que renovar a nossa aliança. Temos que renovar. A Santa Ceia é uma oportunidade de renovar a sua aliança com Jesus. Renovar. Então, o objetivo da ceia é renovar a sua aliança.
Concluindo, devemos nos preparar para a Santa Ceia. O apóstolo Paulo lamentou que em Corinto as pessoas não se prepararam para o momento da comunhão, e por isso havia muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11, 27. Então, quem não se prepara para cear está doente, fraco ou dormindo espiritualmente. Doente, fraco ou dormindo espiritualmente. Por isso que Paulo fala: desperta, ó tu que dormes. Tem muita gente que dorme, tem muita gente que está fraca, tem muita gente que está doente espiritualmente, porque às vezes participa da ceia erradamente. Mas falta de orientar da minha parte não é. Deus quer que você participe da forma certa, da forma correta, da maneira correta. Ao participar da Santa Ceia, devemos saber, precisamos nos preparar para este momento como Jesus ordenou. Saber que Ele nos conhece como somos. Jesus sabe tudo a nosso respeito, mas Ele não nos proíbe de participar da ceia. Ele não proibiu Judas de participar. Eu não proíbo você de participar. Você pode chegar aí e participar de boa. Eu não vou te proibir. Eu não sou xerife sobre a sua vida. Jesus não é xerife sobre a sua vida. Você tem um livre arbítrio para escolher o que você quer da sua vida. Você tem um livre escolha. Você quer comunhão com Deus? Ou você quer entrar no juízo de Deus? Qual você quer? Você quer estar fraco ou você quer estar forte? Você quer estar sadio ou você quer estar doente? Você quer estar acordado ou você quer estar dormindo? Espiritualmente. São 3 formas: fraco, doente e dormindo. Se eu participo errado, eu fico dessa forma. Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor agora. 7 causas e efeitos. Causas e efeitos da ceia, das santas ceias em nossa vida. Você já sabia dessas 7 causas e efeitos? Ou foram novidades na sua vida hoje? Então, a partir de hoje, não é mais novidade. Você já está sabendo. Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua casa. Deus quer o melhor para você. Eu quero orar por a sua vida agora. Se você está sentindo fraco, se você está sentindo doente, se você está sentindo dormindo espiritualmente e quer acordar, quer ficar forte, quer ser sadio, a partir de agora, fique em pé. Eu quero orar com você. Quer mudar essas 3 atitudes? Se você tem uma delas, quer mudar agora, renovar a sua aliança agora e mudar agora, e daquela porta para fora agora você ser outra pessoa,
outra. Amém. Mais alguém? Ser nova criatura, ser um novo homem, uma nova mulher que serve ao Senhor. Mais alguém? Mais alguém quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Uma nova pessoa em Cristo Jesus? Eu estarei orando por esse irmão que está em pé. Amém. Mais alguém? Mais alguém que quer acordar, quer sarar, quer ser fortalecido? Fique em pé. Eu vou orar. Pai, a Tua palavra foi anunciada, e vidas, ó Deus, entenderam e estão em pé nesse momento. Eu apresento essas vidas, ó Deus, ao Senhor. Eles entenderam e estão renovando ao Senhor as suas vidas agora, renovando essas alianças contigo. Então, Senhor, aceita, perdoa, dê força, anima, e que o Senhor esteja com eles neste momento, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que